Meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência. Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também outro, pobre e vestido roupas velhas. Digamos que vocês tratem melhor o que está bem vestido, e dizem: este é o melhor lugar, sente-se aqui. Mas dizem ao pobre: fique de pé, ou sente-se aí no chão, perto dos meus pés. Neste caso, vocês estão sendo diferentes, fazendo diferença entre vocês mesmos, e estão se baseando nos maus motivos para julgar o valor dos outros. Escutem, meus irmãos. Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que Ele prometeu aos que amam. Portanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso, não são os ricos que exploram vocês e arrastam para serem julgados nos tribunais? São eles que falam mal do bom nome que Deus deu a vocês. Se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas Escrituras Sagradas estará escrito: amem uns aos outros como você ama a si mesmo. Mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando, e a lei os condena como culpados. Para quebrar só o mandamento da lei, é culpado de quebrar todos. Amém. Vamos convidar as crianças. Por que o Levi segurasse o tripé aí, fazendo um favor, né? Para eles não atropelarem. Vem aqui em cima. Vem aqui em cima. Isso. Amém. 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 Tem mais crianças? Isso. Vamos orar para as nossas crianças. Pode vir aqui do lado. Isso. Graças a Deus nós temos bastante crianças na igreja. E nós, como o texto diz, nós não fazemos acepção de pessoas. Tanto os adultos como as crianças necessitam da bênção e da proteção do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e nós te glorificamos. Pedimos, ó Pai, a tua bênção sobre a vida dessas crianças, que agora irão sair para cultuar o Senhor de uma maneira toda especial. Abençoe elas, ó Pai, trabalhe no coração de cada uma, e é no nome de Jesus que oramos. Amém. 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 Deus abençoe cada uma de vocês. A fé em ação. Nós estamos trabalhando com esse texto. Fé sem parcialidade. Ou seja, uma fé que não é parcial. Uma fé que não trabalha, que não trata um de um jeito e de repente trata outro de outra maneira. Ou seja, uma vida cristã em que todos são iguais, tanto perante a bênção do Senhor, como também diante daquilo que Deus quer trazer uma orientação, às vezes até com severidade. Tiago vai trabalhar no texto, Tiago vai trabalhar nesse texto, explicando que a igreja do Senhor, ela não pode fazer distinção de pessoas, principalmente aqui no texto falando sobre a questão financeira. Ou seja, no livro de Tiago, Tiago fala uma questão que acontecia, que a igreja estava fazendo distinção, estava dando honra àquele que aparentava ter situação financeira melhor do que aquele que não tinha uma situação financeira tão assim melhor. Por que existe a acepção de pessoas? Por que acontece de cuidar bem de um e de outro não? Por que acontece uma coisa dessa, sendo que Deus não quer isso? Sendo que Deus não faz uma questão dessa? Porque todos são iguais diante de Deus. Todos necessitam da graça do Senhor. Todos necessitam da bênção do Senhor. Todos estão diante de Deus de uma maneira
carente do Senhor. Então, por que se de repente alguém foi abençoado e às vezes uma vida pregressa no passado, antes de estar até na igreja, não tão abençoado assim, no sentido que talvez não foi tão lícito aquilo que conseguiu? Poderia ter acontecido isso na comunidade lá de Tiago, não é? E agora a pessoa convertida, a pessoa agora com uma nova condição em Cristo Jesus, porque isso seria uma maneira de fazer acepção, de fazer distinção de pessoas. Em nossa sociedade nós temos visto isso. Nós temos visto isso porque as pessoas tendem a tratar aquele que tem certo dinheiro ou aparenta ter certo dinheiro de maneira diferenciada. Pegue uma coisa, você sabe disso. Chegue no lugar com a vestimenta que demonstre que você tem um certo dinheiro. Provavelmente você será melhor visto. Existe em São Paulo, e eu vi isso num texto, não sei se eles ainda existem, mas esse texto, um texto que até saiu no jornal de grande circulação de São Paulo, que existia um grupo de pichadores que pichava na Avenida Paulista, que pichava nas ruas adjacentes da Avenida Paulista. Você tem uma ideia, a Avenida Paulista é um dos metros quadrados mais caros da América Latina, ou talvez até o mais caro. Ter um apartamento, ter um comércio, ter um metro quadrado ali é algo que poucas pessoas têm. Então, como que eles pichavam o local onde tem, por exemplo, muito policial, muito taxista, muitas pessoas, advogados, administradores, pessoas transitando e vendo? Eles pichavam usando um disfarce. Eles eram conhecidos como os bicho-vivo. E sabe qual que era o disfarce deles? Todos eles, os três, andavam de terno, gravata, paletó. E ele fala que eles falam que ninguém desconfiava deles. Ele fala que até, às vezes, algumas pessoas os cumprimentavam, colocavam numa condição de pensar que era um executivo, que era um advogado, que era talvez um juiz, alguma pessoa de destaque, simplesmente porque eles estavam com uma vestimenta que demonstravam ter um destaque social. Infelizmente isso é uma realidade na nossa sociedade. E quando nós vamos para a igreja, nós precisamos pensar isso, porque a gente precisa aprender a não ser assim, porque nós tivemos uma vivência, uma construção de ser assim, de valorização daquilo que tem alguma coisa, daquilo que aparenta ter alguma coisa. Mas você já viu um morto depois de 5 anos? Dá para saber se ele era rico ou pobre, só vê a carcaça dele? Tudo igual. Osso com osso, caveira com caveira. É isso. Não tem diferença. Ah, mas fulano de tal, ele tinha isso. Tinha mesmo, ficou tudo. Ou para a família ficar bem, ou para a família brigar, se matar. Não é? Porque tem hora que é uma bênção não ter muita coisa. Tá? Porque serve de discórdia, não serve de bênção. Tem pessoas que destroem a família porque tem algum dinheiro e não precisa ter muita coisa. Então o texto, essa grande pergunta de Tiago: por que existe acepção? Porque existe separação de pessoas. E isso que o texto fala, e isso que o texto quer trabalhar. Não tomar partido, ou seja, não tratar os irmãos com parcialidade, deve ser a opção como servos do Senhor Jesus Cristo. Está lá em Romanos 6,22. Honrar um irmão na congregação, na igreja, em detrimento de outro, ou seja, fazer separação, é no mínimo, tem muita coisa, mas é no mínimo, uma atitude incoerente em relação à fé cristã, como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 19, que portanto deve ser evitado. Então nós, como igreja do Senhor, nós como filhos do Senhor, nós como crentes em Jesus, devemos evitar fazer acepção de pessoas.
Olha só, Romanos capítulo 6, versículo 22. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e já. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Amém? Então, o texto fala de várias coisas, que hoje nós somos libertados do pecado. Fazer acepção de pessoas é pecado. Tratar o outro com honra e outro com desonra, no sentido de olhar um ganho financeiro, porque é isso que a pessoa quer. No fundo é isso. Eu vou tratar bem esse ciclano A, porque ele é bem financeiro, e lá na frente eu posso ter um benefício com isso. Eu não vou estar nem aí com o ciclano B, porque ele é pobre, mais pobre que eu. Então eu não vou ter benefício nenhum não. Tem que ficar perto dele, que pega mal, porque vão pensar que eu sou pobre igual a ele. Eu sou pobre, mas não quero que os outros pensem que eu sou pobre. Entendeu? Então é isso que o texto coloca. Nós fomos libertados do pecado, e desse pecado nós somos libertados, e hoje nós somos escravos de Deus, ou seja, nós somos servos de Deus. E o fruto que nós devemos ter é um fruto de santidade, porque esse fruto de santidade, ele vai levar à vida eterna, ou seja, a nova Jerusalém que nós ouvimos cantando o quarteto, a nova Jerusalém, o céu, o lugar maravilhoso, ele é dado para aquele que recebe a Cristo Jesus como Salvador e começa a ter uma vida em santidade, uma vida transformada com novos frutos, com uma nova vivência. Nós podemos perceber o que está escrito também em Efésios capítulo 2, versículo 19. Vamos ler também? 1, 2, 3 e já? Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Se nós somos membros da família de Deus, então significa que nós somos irmãos. E nós precisamos ter uma verdadeira irmandade. Nós precisamos ter de uma maneira, ou seja, uma verdadeira fraternidade. Nós precisamos. Que irmão é esse? Se não seremos irmãos como Caim e Abel, não por culpa de Abel, mas por culpa de Caim. Porque a acepção de pessoas, ela vem de uma questão da inveja. Pecado. Entendeu? E o texto fala, vocês já são estrangeiros. Vocês não são pessoas sem pátria. Vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Por isso nós chamamos de Deus o nosso Pai. Por isso nós chamamos o irmão de nosso irmão. Nós somos concidadãos, nós somos de uma cidade celestial, mesmo estando aqui nessa terra. Porque é incompatível com o caráter de Deus fazer acepção de pessoas. Porque Deus não julga o pobre por ser pobre. Deus não julga o pobre por ser pobre. O fato é que todos aqueles que buscam a Deus de todo o coração vão achá-lo. Quer seja pobre, quer seja rico. Deus não está preso a essas coisas pequenas. Tem uma frase que não é minha, mas que eu gosto muito, que diz o seguinte: tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. Verdade. Tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. E às vezes nós somos tentados a valorizar aquele em detrimento do outro que não tem dinheiro, valorizando o que tem dinheiro, e Deus condena isso. Porque, pastor, você diz que a pessoa é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro, porque ele não tem amizade, porque ele não tem amor, porque ele não tem alegria, porque ele não tem compaixão de compartilhar com o outro, porque ele é preso, amarrado às questões financeiras, ele não consegue ver vida, ele não consegue ver outra situação, não sabe a alegria de um abraço, o partilhar de um ovo frito em 3 pessoas. Você já partilhou um ovo frito em 3 pessoas? Já ou não?
Já? Não? Tu é rico demais? Tu é rico demais? Né? Olha só. Um ovo frito para 3 pessoas. E tem gente que dá graças a Deus, viu? Porque Deus tem que partilhar em 4, em 5. E tem uns que estão em 10 que não tem um ovo frito para partilhar. Queridos, o dinheiro é muito bom e muito importante. E não há pecado nenhum em ter dinheiro. Mas há pecado em fazer acepção de pessoas pela questão do dinheiro. Nós vemos, Deus não é influenciado pela aparência. Os leprosos eram feios, pensando naquilo que a sociedade coloca, porque a lepra era algo que ninguém queria nem chegar perto. Jesus falou com eles. Jesus os curou. Jesus nunca rejeitou aqueles que, de repente, eram colocados como que não tinham aparência. Logo, nós que professamos a nossa fé em Jesus, Senhor da glória, também não devemos ser influenciados por aparência. Irmãos, a beleza vai embora. Ou vai embora porque você perde ela, no sentido de ser transformado. E eu estou falando dessa beleza que o mundo coloca, porque a verdadeira beleza é de outras maneiras. Ou ela vai embora porque se transforma. O mundo começa a estar falando outra coisa. Vamos falar de cabelo? Tinha uma época, sem ofender ninguém, que nossa, quem tinha o cabelo cacheado, esticado, não sei o que lá, colocava tijolo, amarrava, não sei o que lá, para o negócio ficar escorrido. Hoje está na moda deixar o cabelo aquele que chega no céu, mas não chega no ombro. Está na moda, é chique. Mudou. Nós precisamos se desvencilhar dessa condição de ser influenciado pelos padrões de beleza que são colocados e não tem nada a ver. Hoje quem é cheinho recebe bullying e tudo mais. No passado, as mulheres fortinhas eram cobiçadas, eram valorizadas. Deus, graças a Deus, Ele não age dessa maneira, porque Deus nos ama. Nós também devemos viver de uma maneira que agrada o padrão de Deus, porque nós somos criados à imagem e à semelhança do Senhor. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Gostaria que a igreja lesse 1, 2, 3 e já? Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, meus irmãos, nós somos lindos. Amém? Amém. Você é bonito. Amém? Amém. O pastor seu é bonito. Amém? Amém. Por que você não amém agora? Hã? A hora que eu falei que você é bonito, você falou um amém fervoroso. A hora que eu falei que seu pastor é bonito, você falou é só a imagem semelhante de Deus, irmãos. Vamos fazer isso aí? Você é lindo e bonito, amém? Amém. Seu pastor é lindo e bonito, amém? Amém. Oh, glória, também depois de uma dessa, né? Não é verdade? Mas é isso, meus irmãos. Nós somos criados à semelhança de Deus. Deus nos criou.
Ah, mas é diferente. Essas diferenças foi Deus que colocou. Ah, eu não gosto? Ué, escute com ele. Mas eu sempre falo, que alguém nos olha e fala, nossa, gostaria de ser, ou de ter, ou de aparentar como fulano. É verdade. Nem que seja uma pessoa só. Nesse mundo que tem mais de 7 bilhões de pessoas, mas tem alguém que nos olha e nos admira. Irmão, não entre nessa onda da pós-modernidade, de denegrir o outro, de valorizar o outro porque ele aparenta ter alguma coisa. Até no dinheiro aparenta ter, porque quem é dono do ouro e da prata? Quem é dono do ouro e da prata? Deus. Nós somos apenas administradores. Que não é nosso, não. Não é nosso. Uma prova disso, você recebe seu salário, você fica com quanto? Hoje é dia 28 de outubro. Quem recebeu dia 5 de outubro? Quanto sobrou? Nem me fala, você já está triste. Já está contando, vem novembro, vem novembro. Deus estava dando, vem dezembro, 13º, ó meu Deus do céu, 13º, vem logo, vem logo. Olha lá, ó, já peguei lá. Olha aí, pastor, para dar uma adiantada. Então, como você tem, não é seu, não fica com você. Viu quanta ilusão? Volto a falar novamente. Não sou contra ter dinheiro. Não sou contra ser rico. Que vocês fiquem muito ricos. Mas bilionários, amém? Amém. Ah, ó, agora eu tô animado, né? Ah, animadinho, né? E no dia que você ficar rico, milionário, apresentei o pastor, amém? Amém. Oh, glória, agora eu fiquei animado. Entenderam, meus queridos? Meus irmãos, vamos fugir desse negócio de valorizar o outro, porque aparenta ter alguma coisa. Nós precisamos sair dessa condição. A gente precisa mudar essas questões. A gente precisa, no nome de Jesus, mudar essas questões. Senão, nós seremos pessoas extremamente infelizes. Nós temos uma condição de servir ao Senhor. Você pode servir ao Senhor. Você pode buscar a Deus de maneiras totalmente agradáveis a Ele, desde que você tenha um coração sincero diante do Senhor. Nós vemos que no texto, nós vemos o texto de Tiago, a qual foi lido. Que Tiago, ele fala, ele coloca algumas coisas para cada um de nós termos verdadeiro entendimento do que é a vida cristã. E é muito sensato hoje que venhamos a entender as condições verdadeiras de ser um cristão íntegro perante o Senhor. Nós vemos aqui no capítulo 2 de Tiago, nós vemos aqui que no versículo, no capítulo 2, nós vemos aqui: se todavia fazendo acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei, são transgressores. No versículo 6 ele diz: entretanto vós outros menosprezaste os pobres, não são os ricos que oprimem, e não são eles que vos arrastam aos tribunais? Ou seja, salvo algumas exceções, mas nós temos visto, nós não vemos, é muito raro ver os pobres arrastando outro pobre ao tribunal. O que nós temos visto são ricos arrastando os ricos e outros pobres ao tribunal. É isso que nós temos visto. Tiago coloca isso de uma maneira muito bem clara. Tiago coloca essa questão de uma maneira para que cada um de nós
Entenda a realidade da vida cristã. Entenda a realidade de servir ao Senhor. Por que você, muitas vezes, deixa-se seduzir por essas condições? Por que você, talvez muitas vezes, seduzido pelo que aquilo que a mídia coloca, seduzido por aquilo que as redes sociais têm colocado, seduzido por aquilo que a moda tem ditado? Irmãos, vou dizer uma coisa para você: a moda está bem fora de moda, olhando biblicamente. É algo que tem acontecido na vida das pessoas, grandes desavenças por questões financeiras. Posso até ilustrar algumas, e eu falo na vida das pessoas que nós somos influenciados por isso, porque nós estamos nesse mundo. Famílias que perdem a comunhão por causa do maldito dinheiro. Pastor, você falou maldito dinheiro porque é a maneira que eles deixou ser maldição. Você pode fazer com que o dinheiro seja bendito ou maldito. Como assim, pastor? É simples. Ele não, para a graça do Senhor, no dia 28, me sobrou fazer a pregação na nota de 50. É só essa, fica aí, irmão, pega não. Essa. Não fui do bazar comprar uma falsa. Aquela falsinha de brincadeira. Tá escrito. Eu tinha, porque o dia estava meio triste, ficou até animado agora. Minha nota. Não, tia, essa não vai pegar não. Tá? Hoje me sobrou, final do mês, a notinha de 50. Ela pode ser bendita ou maldita. Ela pode ser bendita se eu usar ela para coisas boas para a minha vida, coisas boas para a minha família, coisas boas para o meu próximo. Ah, pastor, quem é o próximo? Quem está próximo de você mesmo. Então, esse cinquentão, ele vai ser bendito, ele vai ter louvor, ele vai ser algo fantástico, e Deus vai se agradar por eu ter esse 50 e fazer o que eu fizer para a glória do nome do Senhor. Comprar comida, comprar as roupas, comprar o remédio, ajudar as pessoas, sustentar alguém, alguma coisa, não sei, porque o dinheiro é apenas um instrumento. Mas esse mesmo cinquentão, ele pode se tornar maldito, porque eu posso ir comprar uma droga, por exemplo, com ele. É a mesma nota. Posso ir na biqueira e comprar umas pedras e está usando. Eu posso gastar esse cinquentão, e em vez de estar aqui no culto, eu posso ir no boteco e comprar um monte de enxapé, um monte de corotinho e mandar tudo. Esse cinquentão, ele não vai ser bendito, ele vai ser maldito. Esse mesmo cinquentão é uma nota que muitas pessoas usam para promover a prostituição. É o mesmo dinheiro que, em vez de ser bendito, ele se tornou maldito. É o mesmo dinheiro que eu tenho meu filho, e eu já vi isso acontecer, que algumas pessoas fazem. O pai num bar, o filho pede um doce, um salgado, e o pai não dá ao filho, e pega e compra coisas ali, que vai denegrir a vida dele e a vida dos outros. Então o grande desafio é usar o dinheiro para a glória do Senhor. Algumas pessoas não dizimam a igreja, não abençoam a igreja, ou não abençoam obras sociais importantes da nossa sociedade,
que nem às vezes nem está vinculado à nossa igreja, mas tem muitas obras importantes, obras sociais, porque não querem dar dinheiro, mas torram o seu dinheiro em coisas vãs, em coisas sem sentido, em coisas sem significado. O segredo é: a sua vida tem sido uma bênção? Se a sua vida tem sido uma bênção, o seu dinheiro é uma bênção. Se a sua vida está, como diz, mais para lá do que para cá, o seu dinheiro também está mais para lá do que para cá. Irmãos, não é a quantidade. Nós vemos o exemplo lá de Jesus falando daquela mulher que tinha 2 moedinhas e ela tinha era pobre. E Deus, e Jesus, louva a vida daquela mulher. Nós estamos numa época que se diz que estamos em crise. Irmãos, eu vou falar bem a verdade para os irmãos. É uma realidade, é crise sim. É uma realidade. Mas eu não entendo como crise financeira. Eu entendo como uma crise ética. Eu entendo como uma crise de caráter. Porque se nós olharmos tantos outros lugares desse mundo, não precisamos ir lá viajar. Nós podemos olhar pela internet, pela televisão, que pessoas, que lugares que têm situações extremamente adversas do que a nossa, e a situação financeira deles é totalmente diferente. Entendeu? Historicamente nós poderíamos falar dos Estados Unidos, que hoje todo mundo fala. O Brasil e os Estados Unidos surgiram no mesmo movimento, o movimento de colonização. Para que vieram os portugueses, para lá foram os ingleses. Os ingleses foram lá fugindo da perseguição religiosa. Aqui vieram os portugueses para pegar os benefícios da terra. Mas os produtos que faziam no Brasil eram produtos que não tinha na Europa, então tinha muito valor. O que fazia nos Estados Unidos era igual, se olhar o mapa, é a mesma faixa climática. Tem o mesmo inverno rigoroso, ou até mais. Na época do verão, é o mesmo verão. Mas o que aconteceu? Ali foi forjada uma nação com matrizes da palavra de Deus. Leia a história dos Estados Unidos. Você vai lá ver a história da igreja batista, igreja metodista, igreja presbiteriana, igreja e tantos outros. Pessoas que serviam ao Senhor, os calvinistas, os puritanos, e eles quiseram construir uma nova nação. Por isso que tem a pujança que tem lá. Pastor, mas está falando do passado. Vamos falar do presente agora. Vamos falar de Israel. Todos os lados Israel tem inimigos. Todos os lados tem inimigos. Em Israel as crianças já nascem sabendo que tem que defender seu país. E homens e mulheres servem o exército, mas servem mesmo. Pesquisa, por favor, os equipamentos da agricultura de Israel. Pesquisa, por favor, vê se Israel passa fome. Agora, olhe o nosso país. Desde quando Pero Vaz de Caminha viu o Brasil, ele já falou: aqui a terra é boa, tudo que planta dá. E olha a dificuldade que enfrentamos. Eu não vejo isso. Quantos de nós aqui já passamos por um terremoto?
quantos de nós aqui experimentamos um tsunami? Eu tenho amigos que moram no Japão. E de vez em quando eu converso com eles. Mas enquanto aqui a gente está falando, vai chover, não vai chover, eles falam, o terremoto está acontecendo não sei aonde, o maremoto, o tufão, não sei das quantas. É assim a conversa deles. É diferente. Aqui, Moisés falando, vai chover 30 milímetros. Reginaldo falou, acho que vai chover 60. Se chover 60, talvez eu fique em casa. Lá não, o negócio é diferente. Está vindo um tufão, está vindo um furacão. Com certeza eu não fico em casa, tem que ir com um abrigo, abandonar tudo e ir embora. Mas a diferença, e tanto no passado como agora, mesmo o Japão não tendo uma cristandade tão forte, mas tem princípios cristãos. Princípios eternos da palavra de Deus. Sabe que princípio é esse? Princípios de trabalho, princípios de honra, princípios de dedicação, princípios do que é certo e do que é errado. E eu valorizo o que é certo socialmente. É disso que nós precisamos fazer como sociedade. É isso que precisamos ter como igreja. Os princípios da palavra de Deus. É importante, nós temos que ter os textos bíblicos, nós temos que entender, nós temos que louvar, nós precisamos ter conhecimento teológico. Mas muito mais importante do que isso, é nós termos uma vida coerente com esses ensinamentos. Nós temos vivido num país, hoje, eleição. Nós temos vivido num país onde ultimamente a discussão que se tem é como acabar com a corrupção. E precisamos discutir isso mesmo. Porque está terrível. Não vai adiantar despejar caminhões de dinheiro aqui. Internacionalmente, o Brasil teve, nos últimos 20 anos, posições estratégicas. Nós saímos daquilo que era conhecido país de terceiro mundo para ser os BRICS, os países em desenvolvimento: Brasil, Rússia, Índia, China. E tem mais uns outros dois entrando, nem sei se já mudou a nomenclatura. Nós saímos da posição de país de terceiro mundo. Realmente produzimos riqueza, mas uma riqueza que não tem sido muitas vezes bem aproveitada. Quando Tiago fala para não fazermos acepção de pessoas, é para nós não pautarmos a nossa vida olhando o que o outro tem para oferecer em questões financeiras. É disso que Tiago fala. E esse é o nosso grande desafio como igreja do Senhor. Olharmos o outro não pela capa que ele tem, ou representa aqui. Olhar o outro pela sua essência. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Vou pedir que o irmão Claudemir venha aqui à frente fazer uma oração, agradecendo por esta mensagem, pedindo que o Senhor venha nos ajudar a cada dia colocar textos como esse, situações como essa em prática na nossa vida. Vamos orar pelo Claudemir. Santo Deus, maravilhoso Pai,
Em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por mais uma vez estarmos aqui na tua casa, aprendendo mais uma porção da tua palavra. Deus querido, agora pedimos a ti que o Senhor venha estar nos abençoando, Pai, que nós possamos fazer uso, Pai, dessa tua palavra, Senhor Deus, a cada momento de nossas vidas. Que nós não venhamos, Senhor Deus, a fazer excepções de pessoas, mas sim, Senhor Deus, falar com todos, Senhor Deus, do teu amor, estar, Senhor Deus, fazendo amizade com outras pessoas, mesmo, Pai, pessoas que não têm dinheiro, pessoas que têm dinheiro, qualquer que seja pessoa, Senhor, que nós possamos estar respeitando e amando, Senhor Deus, o nosso próximo, Senhor Deus, como a tua palavra tem nos ensinado. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, aprendendo da tua palavra. Deus querido, obrigado por esta hora oportuna, Senhor Deus, porque sabemos que é uma hora, Senhor Deus, de muito valor em nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus Cristo nós oramos agradecidos. Amém, Senhor.